Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Resficta. Hoje teremos um especial de início de campanha Catarse do Aventuras Bibliófilas, em que vamos tratar dos pré-rafaelitas, né? Como diz o título, aliás. Não é? É interessante porque a nossa campanha, né, ela vai tratar de alguns autores pré-rafaelitas aparentemente menores, mas é porque esse universo foi muito longo, muito extenso, né? O tempo de, digamos assim, desenvolvimento e mesmo de maturação do movimento pré-rafaelita, ele praticamente pega um pedaço inteiro da era vitoriana até o final da era vitoriana, chegando até Oscar Wilde, Beardsley, autores que tinham uma relação indireta, né, com a Irmandade pré-rafaelita, que era como era conhecido o movimento, pré-Rafaelite Brotherhood. E era um movimento muito interessante porque ele tinha contradições internas muito vívidas e, ao mesmo tempo, a principal, digamos, é que ele era, ao mesmo tempo, um movimento revolucionário, extremamente subversivo, focado na subversão dos valores familiares e outros religiosos de outros tipos, até por esse trabalho de resgate da Idade Média, que também vou falar um pouco. Por outro lado, eram trabalhos que tinham uma influência até religiosa. Isso vai significar uma espécie de ruptura entre uma primeira geração, um primeiro momento, para Rafaelita e um segundo. E, em terceiro lugar, existe a questão da mulher, que é extremamente importante no desenvolvimento do movimento e digamos assim, catalisa uma série de questões importantíssimas e justamente essas contradições que eu mencionei. E um quarto ponto ainda seria a questão social, surgido ali no. Já não era mais. A Revolução Industrial já tinha acontecido, né? Ele surge no auge, digamos assim, da afluência industrial, que não quer dizer riqueza, não quer dizer uma riqueza para a população, porque as cidades eram pobres, eram escuras, a criminalidade era disseminada, eram relativamente sujas, né, as cidades vitorianas. Mas os patrões, as grandes empresas, os grandes monopólios eram riquíssimos. Então essa percepção de uma espécie de choque, né, de contraditórios dentro da própria sociedade leva os pré-rafaelitas a uma visão social muito revolucionária e muito até avançada para a época deles, porque é uma visão que, a partir do momento que entra o William Morris na jogada, especialmente, que era um intelectual muito sofisticado, entra também a questão, por exemplo, ecológica, mas isso já é uma preocupação desde os primeiros. E isso é né, da extinção de animais, extinção de espécies por conta da sanha capitalista. Então isso já vai até além das visões, né, de socialismo típicas do século XIX, do Marx, do Proudhon, né, do Bakunin. É uma visão mais até da nossa época, das preocupações que nós temos hoje, se a gente vai conseguir sobreviver como espécie por muito tempo, talvez o esperado que não, e se a gente vai conseguir manter as outras espécies, né? Se a nossa não vai extinguir tudo na nossa sanha de sobrevivência para uma população pululante num regime de exploração de trabalho contínua e de destruição no meio ambiente infinita. Bom, como vocês verem, vai atrasar um pouco a campanha, o fato de eu estar gripado esses últimos dias, mas hoje vai dar para gravar, creio eu, o vídeo. Mas de onde surgiu esse movimento tão estranho, tão longo? Como eu falei, né? Eu olhei aqui, segundo a definição desse livro, é o nosso livro de cabeceira da campanha, Os Pré-Rafaelitas, Antologia Poética da Assírio Alvim, né? Tradução de Helena Barbas, mas com uma colaboração importantíssima do Mário Cesarini em vários momentos do livro. Inclusive de um momento que eu vou mencionar por cima, para vocês terem uma ideia, né? Mário Cesarini, o grande poeta surrealista moderno, né? Contemporâneo português.
Então, ela menciona que a The Pré-Raphaelite Brotherhood, ela começa justamente entre 1848 e 1853, é a fundação do movimento. Ou seja, ele surgiu aí e ele ainda era mencionado no início do século XX, né? Quer dizer, e tinha alguns artistas, né? Porque o movimento foi se expandindo para a Oceania, para Estados Unidos, né? Para outros países de língua inglesa. Ele não chegou, assim, ele foi chegando aos poucos na Europa. Já vou falar também um pouco sobre isso. Na Europa continental ele teve uma resistência grande, embora tivesse uma influência da Alemanha voltado, né, para a Europa, para o leste europeu, teve uma influência forte a partir da Alemanha. Mas, e é uma influência que é meio que cruzada, né? Porque também, como a gente vai ver, o movimento surgiu, não exatamente derivado de um outro movimento menor e menos conhecido, um desdobramento do romantismo alemão, mas em paralelo, né? Enfim, num primeiro momento, os artistas mais importantes eram o William Holman Hunt, pintor, Dante Gabriel Rossetti, essa figura essencial, ela vai aparecer durante todo o movimento pré-rafaelita, quer dizer, talvez no finalzinho não, ele morreu acho que em 1880, que vem as datas, né? É, 1882, mas ele vai estar em todo o movimento, praticamente. John Everett Millay, que é o grande pintor do primeiro momento, né? O Dante Gabriel Rossetti tenta substituir ele, mas o Millay produziu algumas das imagens mais impactantes e descobriu algumas das modelos, né? A importância das modelos pré-rafaelitas é crucial. É um aspecto único também nesse tipo de arte, nesse movimento artístico. E o escultor Thomas Woolner e os poetas James Collinson e George Meredith. Esses dois poetas são menos conhecidos porque eles são menos importantes. Aí que tá. Os pré-rafaelitas eles surgiram como uma irmandade artística, mas com alguns, como a gente pode ver, alguns autores e alguns filósofos vão se aproximar, como também já vou comentar daqui a pouco, vão se aproximar do movimento e vão igualmente, enfim, ofertar as visões deles ali. Mas esses poetas eles vão acabar rompendo com o movimento. Aí que tá. O segundo movimento é o chamado pré-rafaelismo estético, né? Que coincide com a revista The Germ em 1850. Ou seja, eles surgiram em torno de 1845 até 1848. Foi ali quando o movimento começou a se gestar. Em 1850 já tem o primeiro grande corte, né? Então autores aí como os dois poetas, o James Collinson e George Meredith, romperiam e você teria novos nomes, né? O Woolner também, o escultor, romperia, né? Aí você teria Christina Rossetti, William Morris, Ford Madox Brown, que também é um pintor importantíssimo, Edward Burne-Jones, Algernon Charles Swinburne, por aí vai. Então, assim, para fins das nossas campanhas, a nossa campanha atual, que vai aparecer, vai ser, digamos assim, aberta em breve. E futuras campanhas, o nosso foco vai ser mais o pré-rafaelismo estético, esse que surgiu a partir da revista The Germ em 1850, que é quando o rompimento dos elementos mais conservadores do movimento. Conservadores em que sentido, né? E aí a gente começa a entrar em alguns aspectos estético-políticos dos pré-rafaelitas, né? Uh, os pré-rafaelitas, eles surgem um pouco depois, ela também cita aqui, de um movimento muito importante do início do século XX, do início do século XIX, chamado os Nazarenos. Os Nazarenos eram um grupo de pintores alemães que fundou uma irmandade, uma comuna, né, onde tudo era de todos, na Itália. Alguns voltaram, né? Quer dizer, não foi um movimento muito, por assim dizer, que rendeu muitos frutos, embora haja várias obras do grupo em exposição no mundo afora. Alguns disponíveis na internet.
E os nazarenos, eles lançam algumas ideias que vão ser a base, né, que vão se desenvolver de forma muito específica na Inglaterra com os pré-rafaelitas. A primeira é a ideia da irmandade, quer dizer, você não tem só um movimento estético, você tem um grupo que se organiza uh, comunitariamente em face aos problemas enfrentados no dia a dia. Por outro lado, você tem você passa a ter, não é, essa ideia de quase anonimato da obra, né? A obra é fruto de um grupo, né? Como na Idade Média, que está produzindo aquilo. E tanto os nazarenos quanto os pré-rafaelitas de qualquer geração, eles têm uma aproximação muito forte com a Idade Média. Não se trata assim. O romantismo ele começou um movimento de recuperação da Idade Média diante daquelas ideias é, ainda não eram positivistas, né, mas eram ideias assim muito, digamos assim, parciais e muito absurdas, umas mitificações da Idade Média como Idade das Trevas, não é? Então, por exemplo, o Novalis, que é um dos maiores poetas e um dos grandes expoentes do romantismo alemão enquanto filosofia e do idealismo alemão também, esse grande movimento filosófico, o Novalis ele tem um livro chamado Cristandade ou Europa. Esse livro, inclusive, quem cita muito, foi aí que eu entrei em contato com esse livro a primeira vez, é o Ernest Cassirer, né, um filósofo no Mito do Estado, né, um filósofo neo-kantiano que escreveu em pleno século XX. E a recuperação que o Cassirer faz do Novalis é uma recuperação positiva, justamente como uma contraposição a esses grupos neofascistas que na época do Cassirer, do livro, né, O Mito do Estado, não era neo, eram os grupos fascistas e nazistas que reivindicavam um tipo de recuperação que não era igual. E é isso que o Cassirer destaca, né? No caso dos romantismos, havia uma recuperação de um aspecto subversivo, né, digamos assim, da Idade Média diante de uma Europa que se industrializava rapidamente e que aí sim mergulhava, né, aos trabalhadores numa Idade das Trevas, porque era uma exploração sem fim. Enquanto que na própria Idade Média, os mesmos regimes de jornaleiro, né, aquelas de aprendiz e tal, que existiam eram regimes relativamente melhor regulados, né, do que os regimes mais citadinos, né, menos rurais, né, eram melhor regulados que os regimes citadinos atuais, da atualidade. Né? Então, não era uma recuperação acrítica da Idade Média, quando acontecia com os fascistas, com os nazistas e com os neo, hoje em dia, se a gente nos colocar né, nessa posição, mas era uma recuperação crítica. Inclusive, e aí que está os primeiros momentos de ruptura, né, que eu mencionei, é que essa recuperação crítica via de outras formas a mulher, via de outras formas a obra de arte, e os mais conservadores, né, no movimento pré-rafaelita, num primeiro momento, não concordavam com isso e romperam, porque eram muito religiosos, etc. E queriam aquela recuperação acrítica da Idade Média mesmo. Né? Então, isso não existiu, né? Isso não foi assim que aconteceu. Os pré-rafaelitas, então, fizeram uma recuperação muito mais subversiva da Idade Média, o que levou né, um rompimento interno, mas a fortalecimento mais longo, mais duradouro e mais variado, né? Agora sim, você tinha participação de membros femininas, né? Que montaram quase que uma irmandade feminina dos pré-rafaelitas e por aí vai. Então esse é o movimento. Aí nós chegamos aos poetas bom, a arte é muito interessante, a arte pré-rafaelita, a poesia, elas têm uma diferença, algumas diferenças, né? O que é curioso, singular. Embora a sua tendência, o foco seja o mesmo, que é um tipo de poesia, no caso da poesia, uma espécie de balada medieval, muito alterada, muito modificada, com uma série de inovações formais, isso da parte de todos os poetas, né? Desde aqueles poetas mais conhecidos, como Dante Gabriel Rossetti ou Swinburne, até as escritoras, né? Que por conta até
questão patriarcal, ficaram menos conhecidas no, digamos assim, desenrolar da história dos pré-rafaelitas. É, isso em pintura, né, também se materializava num tipo de realismo figural. O grande pesquisador de literatura Erich Auerbach, ele menciona bastante esse tipo de realismo figural na Idade Média, exatamente, que é esse tipo de realismo daquilo que você, mais ou menos você percebe, né? E que não é encenado em si, porque a nossa percepção ela é um pouco falha, nitidamente. Ela tende digamos assim, a nossa visão em si, ela tende a chapar certas superfícies, certas cores. Isso é até normal e usual. Mas os pré-rafaelitas e a arte medieval aproveitam isso para construir uma estética um pouco mais diferenciada, né? Ah, esse realismo figural vai ser decisivo, então, para a arte pré-rafaelita, que vai abrir mão daquelas estruturas teatrais da arte renascentista. E essa vai ser a grande, digamos assim, grande debate que se estabelece desde o início da arte pré-rafaelita, né? Porque quem mais ou menos cria o nome é o William Holman Hunt e o John Everett Millay, que eles estavam na Royal Academy of Arts da Inglaterra, justamente criticando um quadro, a Anunciação, né? Eu acho que é do Rafael Sanzio, e eles criticavam esse aspecto excessivamente teatral na apresentação de Cristo. Não que eles não tenham esse aspecto, isso que é muito interessante, mas eles vão mais ou menos subverter certas noções teatrais que eram muito usuais no Renascimento e no Barroco. E aí essa crítica que faz eles serem batizados pelos colegas deles na Royal Academy de pré-rafaelitas. E eles gostam do apelido, né? E transformam isso no seu nome, no seu batismo de fogo. E na poesia a gente tem algo parecido, que é uma espécie de poesia mais intimista, vamos fazer, mais próxima da balada, né? Tem um certo senso rítmico mais forte, inclusive, mas que tem um tratamento quase de conto de fadas, de um modo geral. E é muito interessante esse desenvolvimento, assim, é quase como uma poesia anterior ao século XVIII, produzida no século XIX, mas com a noção de com uma certa ironia a respeito disso, que é muito mais visível, por exemplo, num autor como William Morris. Mas ela existe tanto nas autoras, né, e autores que vão aparecer no movimento em geral e que estão na nossa campanha já, que é justamente a Elizabeth Siddal, a Cristina Rossetti, irmã do Dante Gabriel Rossetti, que iniciou o movimento, e Simeon Solomon, que é um autor muito peculiar, muito instigante. Ele não era só pintor, né? Ele é um autor de vários talentos. Produziu uma obra em prosa que acabou soterrada, né? Por conta. Primeiro, que foi publicada sempre por private presses muito pequenas, em tiragens reduzidíssimas, então pouco sobrou dessa produção. E, em segundo lugar, porque ele teve uma condenação por suas atividades, né? Por, digamos assim, por ser homossexual, né? Por buscar esse tipo de prazer. E foi uma condenação na década de 1880 que antecipou a condenação do Wilde. E é um ponto interessante que eu vou tratar um pouco, né? Como a Inglaterra tinha essas penalidades para crimes sem culpa, né? Crimes sem, são crimes sem o ato criminoso em si, crimes de pensamento, né? De desejo, e que ocorre em geral em lugares fechados ou recessos, né? Quer dizer, não são públicos. E esse crime na Inglaterra era muito perseguido, de uma tal forma que você tinha uma oposição, né, entre a França e a Inglaterra do ponto de vista do costume, dos costumes. Inclusive, esse ponto é interessante porque a oposição entre a Inglaterra e França é que faz com que os pré-rafaelitas hoje não tenham tanto reconhecimento. A poesia e a arte pré-rafaelita chegaram no Brasil de uma forma meio ambígua, meio indireta. Por quê? Justamente a França, né, autores decadentistas como Octave Mirbeau, isso vai ser muito comentado nesse grande livro aqui da
A Florence Liber, Cathédrale de Poche, que ela fala mais do William Morris, mas William Morris é praticamente o grande instigador do pré-rafaelismo, pré-rafaelitismo, né? A partir ali de 1870, 60. Inclusive financeiro, né? Ele era muito discípulo de John Ruskin, que era o grande filósofo do movimento, e isso fez com que ele se aproximasse dos pintores e autores, né? E o que fala o Octave Mirbeau, o grande escritor decadentista? Ele tinha um desprezo imenso, né, pelos pré-rafaelitas, porque ele considerava que a recuperação da Idade Média de uma forma historicista era absurda. Então, porque era recuperar o papel da igreja, o papel dos grandes senhores feudais. Então havia segundo, né, os decadentistas franceses, essa contradição invalidava a arte. Mas era uma percepção superficial, porque e aí que está o interesse dos pré-rafaelitas, tanto na arte quanto na poesia. A recuperação deles era, digamos assim, subversiva. Quando eles recuperavam esses elementos, eles, depois desse primeiro rompimento que eu mencionei, né, entre os mais conservadores e os mais progressistas, entre os pré-rafaelitas, você passa a ter uma recuperação da Idade Média subversiva, que inverte certos valores. Então, por exemplo, a mulher medieval, a representação dela nas santas, né, era uma representação casta, era uma representação próxima ou da maternidade ou da criança mesmo, né? A representação pré-rafaelita é erotizada, mas um erotizado que carrega uma série de ambiguidades singularíssimas, né? Porque ao mesmo tempo a mulher ela é extremamente ela é vista de uma forma mais liberal, mais liberada, né, pelos pré-rafaelitas. O cabelo é mais solto, é mais vermelho. Existe esse símbolo, aliás, da mulher do cabelo vermelho, como era Elizabeth Siddal, né, como uma mulher livre, né, e que dominava mais seu corpo, a sua vida. O que, aliás, era a realidade da própria Elizabeth Siddal. E, ao mesmo tempo, os pré-rafaelitas embalam essa mulher liberada, extremamente erotizada e que causava escândalo, né? Porque era uma imagem quase erótica, né? Uma imagem que atiçava os sentidos e, digamos assim, levava a uma visão da mulher que não era casta, santa, né? Eles embalavam isso em temáticas clássicas, em temáticas folclóricas, da origem da nação, em temáticas literárias assim, shakespearianas, assim, de grande relevo, né? Então isso era, para os críticos vitorianos, era um signo de imoralidade, né? E isso parece que também existe um pouco no próprio Otávio Mirbeau, que tem essa visão tão negativa do movimento, né? Enfim, os pré-rafaelitas, nossa próxima campanha, vai ter então, como eu mencionei, Elizabeth Siddal, Cristina Rossetti e Simeon Solomon, inclusive 3 autores bastante polêmicos, né? Vai ter ensaios sobre todos eles, inclusive a Siddal, ela tem uma polêmica muito interessante, muito complexa, que envolve, além do John Ruskin, que tinha nutria um amor platônico por ela. Ela foi casada com Dante Gabriel Rossetti, mas o Ruskin tinha esse amor platônico. E o Arthur Machen. Mas isso vai ser claro quando a campanha estiver pronta. Talvez eu mencione isso também numa live mais pra frente. Mas é isso por enquanto. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.